O ditador Daniel Ortega tem promovido uma forte repressão contra a Igreja Católica na Nicarágua, país governado por ele desde 2007. Fechamento de estações de rádio católicas, proibição de procissões religiosas e prisão de um padre até a manutenção de um bispo em prisão domiciliar são alguns dos exemplos do que é vivenciado no país da América Central. No último domingo, o padre católico Oscar Benavides foi detido após celebrar uma missa. A informação foi divulgada em uma nota emitida pela Diocese de Ciúna, que também afirmou não saber as causas ou motivos da prisão. Fontes citadas pelo Centro Nicaragüense de Direitos Humanos dizem que o padre foi retirado de seu veículo e levado por uma patrulha com destino incerto. As relações entre a igreja e o governo nicaragüense se complicaram desde protestos contrários a Ortega realizados em 2018. O bispo de Matagalpa, Rolando Álvares, que é crítico de Ortega, está em prisão domiciliar há mais de 10 dias e é investigado pelo governo por suposta conspiração. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro relembrou das ditaduras chamadas de amigas do PT, que perseguem os cristãos, fecham jornais, deixam o país em extrema pobreza, prendem opositores, aumentam impostos e liberam drogas e abortos. O chefe do executivo disse ser estranho a sigla esconder dos brasileiros essas relações e suas pautas durante o período eleitoral. Bolsonaro também relembrou de uma matéria que comprovaria a aliança com o regime na Nicarágua. Ao longo de sua trajetória política, Lula nunca fez questão de esconder que é amigo de longa data de Daniel Ortega, algo que ele chegou a ressaltar, inclusive, durante um discurso feito na Nicarágua em 2007, enquanto ainda era presidente da República. Recentemente, o petista defendeu o controverso político, relativizando a ditadura do país e causou polêmica ao compará-lo a Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha. Há pouco, Lula falou sobre a questão religiosa nas redes sociais. Abro aspas. Eu sou candidato do povo brasileiro e quero tratar todas as religiões com respeito. Religião é para cuidar da fé, não para fazer política. Eu faço campanha eleitoral respeitando religião e não uso o nome de Deus em vão. Fechou aspas. Diogo Schelp, começo com você, Schelp. Você queria fazer um complemento também em relação ao tema anterior, é isso? Não, eu queria comentar justamente esse assunto do Ortega, porque é realmente muito interessante, né? O presidente Lula, o ex-presidente Lula, quando era presidente, né, em 2003, quando assumiu, ele tinha um desafio, ele tinha uma promessa que era a de fazer um governo ortodoxo na economia. Ele havia feito essa promessa aos empresários durante a campanha anteriormente, naquela sua tentativa de apresentar uma versão paz e amor, do Lulinha paz e amor, ou Lulinha cor-de-rosa, né? Em que ele, então, fez uma política, isso nos primeiros anos do governo, que foi realmente uma política de continuidade naqueles pilares macroeconômicos que haviam sido estabelecidos no governo Fernando Henrique Cardoso. E foi o que garantiu a ele, depois, poder surfar na onda da alta de commodities, que já foi mencionada anteriormente aqui pelo Mota. Então, o que aconteceu com a base, a militância de esquerda, a militância petista, que ficou muito insatisfeita com essa ortodoxia do governo Lula na economia? Essa base foi agradada com a política externa. Então, na política externa, o Lula pôde se mostrar mais afeito às pautas ideológicas, às pautas de esquerda. De que maneira? Aproximando-se, obviamente, desses ditadores de esquerda, dessas figuras de esquerda que viriam, ou algumas que viriam a ser ditadoras mais para frente, como a própria ditadura chavista, né? E era uma amizade que não começou ali, obviamente, vinha de antes, né? Havia muitos contatos ali internacionais entre o PT, havia uma diplomacia partidária, assim que se costuma chamar, uma diplomacia partidária do PT com esses partidos ou esses grupos de esquerda de outros países. E o Ortega é um deles. Eu estive como repórter para cobrir, né, o Fórum de São Paulo, aquele encontro das esquerdas no Uruguai. Eu fui lá justamente para ver o que era aquilo, para relatar o que era o Fórum de São Paulo, sobre o qual tanto se falava. Naquele momento ainda não se falava tanto. Depois é que o Olavo de Carvalho começou a falar bastante sobre o assunto. Mas eu estive lá e conheci, e o Ortega estava lá, era um dos presentes. E uma equipe, né, do PT que estava lá também, justamente a ala mais radical do PT, que hoje, por exemplo, a mesma ala que recusou, por exemplo, que votou contra a entrada do Alckmin como vice na chapa do Lula. Então eu acho muito interessante porque, de fato, essa é uma nódoa do PT, é uma nódoa aí
do discurso de Lula. A comparação que ele fez com a Merkel é absolutamente ridícula, porque a Merkel está era chanceler num regime parlamentarista, no qual o primeiro-ministro pode ser retirado a qualquer momento pelo parlamento. O parlamento, ele pode simplesmente perder o apoio do parlamento, há um voto de confiança e ele pode perder o cargo a qualquer momento. É muito diferente, obviamente, de um sistema presidencialista, em que manter-se 16 anos no poder é, sim, um sinal de autoritarismo, de perpetuação indevida. Então, o Ortega, só para lembrar também, ele foi eleito, entre aspas, prendendo seus adversários. Os 7 pré-candidatos, os mais fortes, os mais conhecidos, foram presos para que ele pudesse ser, mais uma vez, entre aspas, eleito presidente, o que na verdade faz dele um ditador. E como toda quarta-feira, a partir de agora, nossa bancada ganha um reforço aqui para esse segundo tempo do programa de hoje. Já está conosco Alexandre Garcia. Bem-vindo, Alexandre. Destacávamos aqui a perseguição a religiosos na Nicarágua e as repercussões aqui na eleição presidencial no Brasil, as declarações de Bolsonaro e Lula sobre esse assunto. Boa noite, bem-vindo, Alexandre. Boa noite, Brown. Boa noite a todos os companheiros aí do Pingos nos Is. Pois é, a frente sandinista, né, que é do Daniel Ortega, nem mesmo aqueles que participaram lá dos movimentos sandinistas lá atrás, no outro século, estão concordando com a ditadura de Ortega. Está há 14 anos, afastou todo mundo, prendeu todos os candidatos, né, agora está prendendo a igreja. Né? Agora, o que é? Né? É bom que a gente pense aqui, olhar para dentro do Brasil e veja quem são os amigos deles. Né? Quem são os amigos de Ortega, de Maduro, da ditadura cubana. É porque o âmago dessas pessoas é totalitário. E o que está acontecendo? O Foro de São Paulo, que foi citado há pouco pelo Diogo Schelp, o grande sonho do Foro de São Paulo é estabelecer um sistema marxista na América Latina, já que não deu certo nem na União Soviética com poderes divinos por mais de 70 anos. Aqui, apostando que o latino-americano tem memória curta, não sabe o que aconteceu lá na Europa. Inclusive, depois da Segunda Guerra, foi fácil se adonar daqueles partidos da cortina de ferro, porque não havia mais forças armadas e a igreja era mais fácil, a igreja desarmada. Outro dia, conversando com um bispo aqui, ele me dizia assim, a força antimarxista é a religião e os militares. Eu disse, pois é, só que a religião às vezes mistura Jesus com Marx. Né? Esse é o problema da própria Igreja Católica, que agora tá vendo na Nicarágua o que acontece. Era óbvio que ia acontecer isso. O bispo preso em casa, padres sendo presos. Né? O objetivo é totalitarismo, é totalitário. Esse sistema não comporta liberdade. Não comporta liberdade de expressão, liberdade econômica, não comporta. Né? É bom que a gente tenha que refrescar a memória. Né? Eu vejo isso desde o término da Segunda Guerra. Né? Mas tem gente que nasceu há pouco tempo que precisa aprender o que é realmente esse tipo de regime. Você, Fiuza, temos 2 minutos. Acho que está mais do que na hora das sociedades que ainda se pretendem, né, civilizadas, se livrarem do autoritarismo camuflado. E o primeiro passo para isso é deixar de reconhecer ideologia nesses regimes, deixar de reconhecer doutrina. Não tem doutrina nenhuma. A China abriu para o capitalismo, tomou um banho de loja ali, continuou sendo uma ditadura, ganhou dinheiro, virou financiadora do Ocidente e está tudo bem. Que doutrina é essa? É o comunismo do B? Isso aí são fachadas, são vernizes para desculpar o despotismo. Então, nós temos o exemplo do Lula aqui. É um homem que hoje em dia não tolera esse negócio da livre circulação de informações. E no seu governo, o que nós vimos foi, né, uma seleção de empresas, né, confessaram, não adianta ficar dizendo não aconteceu, mas aconteceu. Marcelo Odebrecht contou tudo, pagou caríssimo por isso.
Então, o que permite esse tipo de assalto ao Estado, assalto em todos os sentidos, inclusive o institucional? É justamente você ter um autoritarismo velado, você impregnar as instituições de uma cadeia de comando que não é institucional. Às vezes não é nem partidária. É um truque, é um esquema. Então a Nicarágua persegue, porque ela vive até hoje, e eu quero dizer que os grandes culpados por esses autoritarismos bárbaros, que não respeitam ninguém, nem religião, nem credo, nem, enfim, liberdade pessoal, os grandes culpados são esses riquinhos dessa elite vergonhosa que ficam passando esse vernizinho aí de progressista e apoiando esses personagens, como Lula, que adere a isso tudo aí, Chaves, Maduro, Ortega e etc. Então, entendam o seguinte, com toda humildade aqui, mas eu acho que está mais do que na hora. Não tem doutrina aí. Você inventa fake news e começa a perseguir pessoas, começa a cercear, começa a impedir discussão de tratamento médico. Vocês não acham que isso é um obscurantismo? Não acham que nós já passamos do ponto? Aí vão ficar classificando, não, a ideologia é tal, a minha é melhor. Eu, pelo menos, não reconheço como ideologia alguma, doutrina alguma. São truques, são vernizes para aqueles que querem o que os seres humanos menos evoluídos sempre querem, que é tudo para si. Você, Zé, também 2 minutos. Entre as propostas que os candidatos apresentam, né, está a política externa. E aliar-se a governos assim é demonstrar na prática o que se quer o candidato no futuro. Essa é a realidade. O Daniel Ortega teve uma eleição suspeita. Aquilo não é eleição. Mesmo que fosse. Uma democracia, ela tem que ter a eleição, mas não é só a eleição. E o Daniel Ortega, ele é igual a Nicolás Maduro, da Venezuela, né? É uma governança à força, é uma tentativa de levar a forro e ferro um poder que ele não tem, porque o poder nas democracias emana exatamente do povo. E esse regime da Nicarágua, ele é danoso, porque ele afeta vários outros países e, infelizmente, é elogiado e até, eu diria, sustentado por outros países e por governantes que dão sustentação política. Eu não entendo esta vergonha de declarar publicamente o que os governos anteriores do Brasil apoiaram em Nicolás Maduro, em Daniel Ortega e outros, né? O presidente Jair Bolsonaro vem tendo a coragem de falar sobre a Argentina, criticou o candidato, né, e que acabou ganhando na Argentina e está fazendo esse desastre. Eu acho que isso deveria ser incluído no programa de governo e eu não tenho nenhuma dúvida de que isso tem que ser pesado na hora do voto. Queria dar também boas-vindas ao meu amigo Alexandre Garcia.